gente. Por quê? Porque sexta-feira vai acontecer o leilão do lote 2 dos pedágios do Paraná, na Bolsa de Valores de São Paulo. Que lote 2 é esse? É o que engloba o trecho, não só, mas engloba o trecho entre Curitiba e o litoral. O próprio governador Ratinho Júnior declarou que considera o leilão do lote 2 como o mais importante porque afeta as estradas que chegam até o Porto de Paranaguá. Como é que vai ser esse leilão? Vamos conversar ao vivo com a Viviane S., que é secretária nacional de transporte rodoviário do Ministério dos Transportes, que está ao vivo com a gente, direto de Brasília. Bom dia, secretária, está nos ouvindo? Bom dia, estou ouvindo perfeitamente, é um prazer estar com vocês aqui na Banda B. Secretária, lote 1 já foi, agora a expectativa do lote 2, o que a gente, principalmente o paranaense, pode esperar desse leilão? A gente lembra que quando terminou o pedágio, há quase 2 anos, se não me engano, a tarifa era em torno de R$ 23, uma das mais altas entre Curitiba e o litoral, Curitiba e o Porto. O que a gente pode esperar agora, secretária? Denise, você falou muito bem, esse é um lote muito importante, o lote 2 ele é bastante estratégico, porque ele liga a cidade de Curitiba ao Porto de Paranaguá, então ele é muito importante não só para os paranaenses, mas também para todos os brasileiros. Nós estamos prevendo um leilão com sucesso, sexta-feira na B3, lá em São Paulo. A gente vai ter, então, uma concessionária que vai assumir o trecho, a vencedora do certame, e que vai estar disponível para investir 10,8 bilhões nas rodovias, tanto federais como estaduais do estado do Paraná. Isso significa mais obra, mais investimento, mais emprego, menos acidentes e mais competitividade dos nossos produtos. Porque isso significa, quando a gente fala em competitividade dos nossos produtos, né, significa alimento mais barato na mesa dos paranaenses e na mesa dos brasileiros. Mas, na verdade, é na mesa dos consumidores do mundo todo, porque o estado do Paraná é um exportador, né, principalmente muito forte no agronegócio, e exporta para o mundo todo. Então, é comida mais barata na mesa de todo mundo. Secretária, e com relação ao preço, eu falei aqui em 23, claro que se passaram quase 2 anos, R$ 23 na época, o que a gente pode esperar com relação ao preço? Nós tivemos no lote 1 um deságio, além dos 30% que a gente já tinha levado, né, de tarifa mais barata comparado ao leilão anterior, nós tivemos 18,25% de deságio, fez com que a tarifa ficasse 50% mais barata do que a praticada anteriormente. Esse leilão também, no lote 2, a gente está levando com 30% de desconto, o que significa que, somado ao deságio da licitante vencedora, a gente pode aí chegar a um desconto igual ou muito parecido com o que a gente teve no lote 1. O que é importante é que a gente vai ter 10,8 bi de investimentos e ainda com tarifa mais barata. É muita obra, são 350 quilômetros de duplicação, nós temos também 139 quilômetros de faixas adicionais, uma área de escape na 277, que é uma rodovia bastante importante, né, que liga ao Porto, tem um aclive e declive bastante significativo. Áreas de escape são aquelas áreas onde a gente permite que um caminhão ou um veículo que está com uma dificuldade de mecânica ou de freio, principalmente, entre, tem argila expandida, então consegue segurar, esse veículo consegue parar em segurança. Esse é um dispositivo muito útil que a gente tem nas nossas rodovias e ele ajuda a salvar vidas, é um dispositivo extremamente importante. E temos também 2 paradas de descanso de caminhoneiro, que é importante para os caminhoneiros que trabalham nas rodovias, possam parar com segurança e com tranquilidade. Então, é muita obra, é muito desenvolvimento no estado do Paraná. Estamos conversando ao vivo, direto de Brasília, com a Viviane S., que é secretária nacional do transporte rodoviário. O Carlos Coba, que está com a gente aqui, jornalista, está acompanhando a questão do pedágio. Vai lhe fazer uma pergunta, secretária. Bom dia, secretária. Desde ontem, secretária, que foram entregues aí, era o prazo para entrega das propostas, os envelopes, circula uma informação aqui no Paraná e possivelmente também em Brasília, de que teria sido apresentada apenas uma proposta da empresa, do grupo EPR, né, que é formado
pela União das Empresas ali, a Equipave e a Perfim, esse grupo que participou do lote 1, né, foi derrotado e que agora estaria também participando agora desse segundo lote, teria sido a única empresa a apresentar proposta. Não sei se a senhora pode me confirmar esse número e esse grupo, se é realmente esse grupo. Eu gostaria de saber também, considerando que existe apenas uma proposta, como é que fica caso haja algum problema na documentação dessa empresa? Haverá um novo leilão? Como é que fica a questão dos prazos daí? Oi, Carlos, bom dia. Eu não posso confirmar quantos os envelopes, quem apresentou, eu só posso dizer que vai ter leilão e que a gente está com excelentes expectativas para o leilão sexta-feira. No lote 1, nós tivemos 2 novas entrantes. Isso é muito bom. E isso fruto do trabalho intenso de estruturação do projeto, feito pelas nossas projetistas, pela InfraSA, pela ANTT, que traz novos investidores. Nós tivemos uma quantidade de grupos que atuam no país e no lote 1 do Paraná nós tivemos 2 novas. Uma que você mencionou e a outra, o Grupo Pátria, que foi o vencedor com 18,23% de deságio. Geralmente, num leilão, elas entregam os envelopes na segunda-feira até o meio-dia, elas têm das 10 até o meio-dia ou até 1h, dependendo do edital. E até quinta-feira, a comissão de licitação ela faz verificação junto com a B3, são 2 verificações, primeiro da B3, depois da comissão de licitação, se a documentação está ok. Estando tudo ok, ocorre o leilão. Em seguida, a gente faz, então, um estudo mais detalhado e mais aprofundado da licitante vencedora após o leilão de sexta-feira. Mas a gente tem muito boas expectativas. Nós temos 4 leilões já previstos para esse ano, 3 já agendados. A gente tem o leilão da 381 Minas Gerais, uma rodovia muito importante que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, previsto para o dia 24 de novembro. E a expectativa é da gente realizar o leilão também da 040 um trecho também mineiro, ainda esse ano em dezembro, e mais um edital no trecho da 040 de Cristais até Belo Horizonte, publicado esse ano. Ano que vem mais 10 leilões, sendo 2 lotes do Paraná. Com isso, o Paraná vai ter muito investimento, muita infraestrutura e muita geração de emprego. E a gente precisa de rodovias mais seguras, com bastante investimento. Lote 2, a gente está prevendo 10,8 de CAPEX e 6,5 de OPEX, que é utilizado para socorro médico, mecânico, que é muito importante nas rodovias de alto volume de tráfego, como a gente pode mencionar a 277, como uma rodovia muito importante para o Paraná e para todo o país. Mas, secretária, se houver ali algum problema com essa documentação dessa empresa, né? Imaginando que há apenas uma proposta, vamos falar em tese, então, já que a senhora disse que não pode comentar. Então, vamos falar em tese. Se apenas uma empresa, de fato, apresentar a proposta e tiver algum problema na documentação ou na análise, tanto da B3 quanto da comissão de licitação, como é que fica o procedimento a partir daí? Carlos, a gente nunca teve um caso como esse, mas já tivemos no passado leilão sem nenhuma proponente, que eram projetos que não estavam bem estruturados. Estando bem estruturados, sendo grupos fortes, grupos bem que já têm um histórico, grupos estruturados, eu não vejo muito problema que isso aconteça. Mas, em hipótese, seria uma possibilidade de remarcar o leilão para uma outra data. Mas acho que isso está muito pouco provável. A gente vai ter sim o leilão e estamos bem confiantes com o leilão. Perfeito. Não, claro, nós estamos na torcida, né? A gente está levantando hipóteses aqui diante de uma informação aí que eu vi que a senhora não pode confirmar ou não, mas de que haveria uma única proposta. Secretário, eu queria também saber o seguinte: a gente aqui no Paraná sofreu bastante aí com algumas intercorrências aqui na 277 que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, questão de deslizamento de terra, e que tanto o governo do estado quanto o próprio DENIT também atuaram ali com obras e ainda há serviços ali sendo feitos na rodovia. Eu gostaria de saber o seguinte: a empresa vencedora vai herdar essas obras, ou seja, elas vão ter que entrar ali também, fazer essa contenção para evitar novos problemas? Carlos, excelente pergunta. A gente viveu um ano bastante atípico
O paranaense sofreu muito isso, a gente teve várias interrupções no início do ano da 277, atuamos prontamente, isso é um pouco do que estamos vivendo agora, essa onda de calor, essa mudança climática, que é algo que a gente precisa ficar atento. Nós sim temos condições de ter um desenvolvimento no Brasil de forma sustentável. A nova política de outorga lançada pelo ministro Renan com o presidente Lula fez justamente isso. Um dos pilares é a sustentabilidade, o outro é a questão social, que é muito importante. A gente pode crescer gerando empregos de qualidade, com capacitação, com igualdade, mas a gente também pode ter um olhar para a sustentabilidade, que é algo muito latente. Havendo o leilão, a concessionária se saga vencedora, a comissão de outorga faz as verificações necessárias pós-leilão, o contrato tem uma previsão para ser assinado no final do ano, início do ano que vem, ela assumiria o trecho até fevereiro, mais ou menos. Nisso a gente faz uma transição entre o DENIT e a nova concessionária, os serviços não podem ser paralisados, então o DENIT sai e a concessionária já entra. É um trecho da 277 bastante estratégico, não só dela, como da 153, são rodovias muito importantes que tem que ter todo um cuidado, com a vantagem que a concessionária pode, além dos serviços de pavimentação e sinalização que são reforçados de forma imediata nos trabalhos iniciais, ela já inicia uma operação de socorro médico e mecânico. Isso é muito relevante, né? O socorro médico eu não preciso nem comentar, todo mundo sabe o quanto que é relevante no caso de acidente numa rodovia, você ter aí um pronto atendimento de qualidade, um deslocamento rápido e seguro para um hospital mais próximo. Mas para a fluidez da via, termos guinchos pesados para retirar esse caminhão, para liberar o tráfego é muito importante. Quando a gente vê o custo Brasil, a gente vê o tempo de viagem, a qualidade da malha, isso impacta no custo de combustível, isso impacta na emissão de gases poluentes, então é muito importante que a gente tenha a liberação da via o quanto antes, para que a gente tenha aí maior competitividade. O estado do Paraná, ele é muito competitivo da porteira para dentro, o agro, ele é muito forte, muito pujante, mas infelizmente no transporte a gente tem um custo muito alto, então a gente precisa ter uma infraestrutura de qualidade, com faixas suficientes para que as pessoas trafeguem com segurança, e com isso a gente tem aí produtos mais baratos na mesa de todos. Secretária, aproveitando esse gancho que a senhora citou aí da questão da segurança na rodovia, aqui na 277, que liga aqui Curitiba ao Porto, a gente tem ali, praticamente toda semana, né, Denise, a Banda B traz bastante informação sobre isso, sobre os acidentes ali, né? Então, nesse fim de semana não foi diferente. Na sexta-feira teve um acidente com um caminhão e alguns carros e interditou praticamente toda a rodovia, tanto na subida quanto na descida. Quando que começa as obras, né? Porque aqui na 277 está previsto aí uma ampliação de capacidade com uma terceira pista, tanto na subida quanto na descida, o que vai facilitar bastante aí a questão do tráfego. Mas a gente sabe que é um trecho de serra ali que é bastante complicado, é um trabalho enorme aí para a engenharia. Quando está previsto esse início da construção dessa terceira pista que vai chegar ao Porto de Paranaguá? Assim que a concessionária entra, ela já começa as obras de pavimento e de sinalização, roçada, manutenção da faixa de domínio, a verificação das cercas, porque às vezes animais adentram a rodovia e isso também causa acidentes. A gente tem um mapeamento dos pontos críticos, que são áreas com alto índice de acidentes, com muita gravidade. Então, já são pensadas medidas de engenharia naqueles locais, sejam eles uma redução de velocidade, uma correção de superelevação de curva, as medidas de engenharia necessárias para que a gente reduza os números de acidentes. Isso já acontece de forma imediata. As obras de duplicação, elas precisam ser licenciadas. Então, elas estão previstas do 3º ao 7º ano de concessão. Isso é muito importante para que a gente possa ouvir as comunidades mindeiras, para que a gente possa ouvir povos tradicionais, se existirem ao longo da rodovia, e fazer as medidas mitigatórias necessárias. Então, a gente precisa desenvolver, a gente precisa da infraestrutura, mas também precisa fazer isso de uma forma sustentável. Por isso, o período de 3 anos para a elaboração do projeto,
para verificação do impacto ambiental em comunidades tradicionais e para que a gente possa fazer essa obra com o menor impacto possível. Então, as obras de duplicação do 3º ao 7º ano. Secretária, mais uma questão apenas. O lote 2, a gente sabe que serão 7 praças, 4 já existem, São José dos Pinhais, Carambeí, Jaguaraíva e Jacarezinho. Jacarezinho vai ganhar mais uma praça, Singés e Guatigá também, que não tem e terão. Existe uma expectativa aí de um preço em torno de 30%, algo assim, menor do que era praticado aqui com relação ao litoral. Agora, o que eu lhe pergunto é quando, de fato, a expectativa para cobrança de pedágio em todas essas praças, inclusive nessas novas que virão? Denise, excelente pergunta. A gente tem 5 praças já existentes, outras 2 que ainda vão ser implantadas, mas as praças existentes, elas têm que ser recuperadas e adequadas, o que vai levar um certo tempo, né? Então, elas têm que aí passar por uma adequação. Algumas vão ser adequadas de forma mais rápida e outras vão demorar um pouco mais a implantação, então demora um pouco mais. Mas o que importa é que já de saída, né, já levado a tarifa de leilão, nós já estamos com 30% mais barato do que o praticado anteriormente. Então, somado ao deságio da vencedora, nós teremos, então, tarifas mais baixas. No lote 1, chegou a 50% do valor. Então, de saída, já é 30% mais barato. Sexta-feira, a gente vai saber o quanto mais barato vai ficar. Mas esse leilão, ele tem uma inovação, que são tarifas diferenciadas para pista simples ou para pista dupla, ou para execução de obra, que é o que a gente chama de degrau tarifário. Então, eu tenho uma tarifa mais barata quando a obra não for entregue ainda, e a partir do momento que a obra for entregue, né, vamos considerar aí um trecho de duplicação, eu tenho um aumento tarifário. Essa inovação da política de outorgas, ela é muito importante, porque o usuário, ele percebe que ele está pagando por uma infraestrutura já entregue a ele, e também tem um funcionamento bom para a concessionária, porque é um indutor para ela entregar a obra o quanto antes, porque quando ela entregar, ela tem aí o degrau tarifário. Então, é uma série de medidas tomadas pelo governo federal, justamente para que a gente tenha a execução dessas obras, que eu sei que é uma preocupação do governo paranaense, é uma preocupação de todos nós. A gente quer realmente que esses 10,8 bilhões de investimentos sejam executados no cronograma previsto. E ainda, as obras são previstas para serem executadas onde elas são mais necessárias. Então, a gente já trabalhou no passado com uma liberdade para a concessionária executar a obra onde ela quisesse, e aí ela geralmente começava por trechos que não eram tão necessários, que eram mais fáceis de executar do ponto de vista de operação da rodovia, mas agora os trechos já são determinados e já são conhecidos. Então, a gente vai ter muita coisa boa, muita inovação, e temos mais 4 lotes depois, 2 para o ano que vem, 2 para o próximo ano, e com isso o Paraná vai ter uma boa extensão de rodovias duplicadas, com faixas adicionais e muita melhoria aí prevista nas rodovias. Para finalizar, que o nosso tempo está terminando, secretária, o lote 3, qual que é a previsão do próximo lote? Nós faremos o lote 3 e o lote 6 no ano que vem, o lote 4 e 5 no ano seguinte. Já a previsão passou pelo TCU, secretária? Ainda está no TCU, o lote 3 e 6? Não, ele vai para o TCU ainda esse ano. Perfeito. Tá certo. Está no nosso cronograma. Obrigada, viu, secretária, pela participação, pela entrevista exclusiva aqui com a Banda B. E vamos torcer aí por um leilão de sucesso. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Até mais. Até mais. Conversamos aqui ao vivo com a Viviane S., secretária nacional do Transporte Rodoviário do Ministério do Transporte.